som. Queridos, a paz do Senhor? A paz do Senhor? Nos encontramos muito felizes em poder estar retornando a esta casa. Isso é motivo de nós louvarmos e agradecer o nome do Senhor. Antes de qualquer menção aqui, eu estou oferecendo também esse culto em ações de graças, porque no mês de dezembro eu tinha vindo aqui para poder ministrar, e foi um mover muito grande aqui que aconteceu nesse mês de dezembro, que aconteceu tanto na minha vida, e eu creio também que teve uma parte de tudo isso que aconteceu porque Deus me permitiu vir até esta casa. E isso é motivo de nós glorificarmos o nome do Senhor. Eu estava com algumas preocupações na minha cabeça, no meu coração, e a minha esposa conseguiu até mesmo presenciar tudo isso junto comigo. E dentre uma das minhas preocupações era como eu iria concluir a minha faculdade, porque no mês de dezembro era o mês que eu tinha que apresentar a minha monografia. Eu estava um pouco preocupado em questão disso, mas graças a Deus nós conseguimos fazer a apresentação. Eu fiquei um pouco preocupado porque o resultado não saiu na hora. Eu até tinha falado com a minha esposa que talvez eu teria sido reprovado. E depois de alguns dias eu entrei no meu ambiente do aluno, e quando eu entrei lá já estava formado para a glória do nome do Senhor. Então, isso para mim é um motivo de glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque, irmãos, se tem um testemunho maior do que o meu, no sentido de agradecimento a Deus, eu ainda não consegui enxergar nesse sentido. Por quê? Eu comecei a faculdade sem pagar mensalidade nenhuma e terminei a faculdade sem pagar mensalidade nenhuma. E graças a Deus isso é motivo de nós glorificarmos o nome do Senhor. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Carlos, o anjo dessa casa, juntamente com todos esses ministros. Creio eu que Deus tem muito para usar esses homens, mas aprove o nome do Senhor que nós viéssemos aqui nessa noite. Então, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 8, e depois capítulo de número 5, verso de número 24. Enquanto você encontra, para quem não nos conhece, eu me chamo Sidney Macedo, faço parte da Assembleia de Deus em Realengo, congregação de Padre Miguel, que tem como pastor dirigente pastor Celso Heleno, e nós trazemos um abraço do nosso pastor para todos os irmãos em nome de Jesus. Amém? A versão da minha Bíblia é um pouquinho diferente, mas eu peço que você, por gentileza, acompanhe na sua. Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 8, e depois capítulo de número 5, verso de número 24. Gênesis 3, 8, na versão da minha Bíblia diz assim: E passeavam no jardim quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Capítulo 5, verso de número 24. Capítulo 5, verso de número 24. E diz assim: E Enoque andou com Deus, e não foi visto mais, porquanto Deus para si o tomou. Porquanto Deus para si o tomou. Toma o seu assento em nome de Jesus. Muito obrigado. Queridos, eu quero ser bem breve, e eu peço sua atenção para poder liberar rapidinho. Esses dois versos que nós lemos, eles são versos que acontecem em um dado período diferente. Porque no primeiro, acontece dentro do jardim que o Senhor havia criado para que o homem pudesse possuir tudo que estivesse dentro do jardim, junto com a sua mulher. E o segundo verso que nós lemos é um verso ao qual vai falar de um homem chamado Enoque, ou um jovem, que alguns biblicistas dizem,
que ele nasce e cresce no meio de uma geração que é muito perversa, uma geração que é muito pecaminosa. Esse verso 8 do capítulo de número 3 nos narra um sentido de relacionamento que Deus queria ter com a humanidade, mas por causa do pecado da humanidade, esse relacionamento foi quebrado. Por que eu estou te dizendo isso? Porque depois de Deus formar o homem, ter feito o jardim, ter feito a sua adjuntora, Deus apresenta todo um jardim para Adão, e dentro desse jardim Deus mostra para Adão tudo que ele poderia possuir dentro desse jardim. E também, além de Deus mostrar tudo que ele poderia possuir, Deus deu uma proibição para ele, que era 2 árvores que se encontravam no meio do jardim, que era a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore do fruto da vida. Então Deus apresenta o jardim, mostra para Adão tudo que ele poderia comer, tem a sua adjuntora, eles estão vivendo dentro do jardim, e pasmem os irmãos, Deus, ele era um Deus de tanta providência para a vida de Adão e Eva, quando eles estavam dentro do jardim, que alguns estudiosos chegam a dizer que quando eles sentiam fome, se eles estivessem perto de uma árvore que não tivesse fruto nenhum, se eles estivessem perto de uma árvore que só tivesse folhas, Deus providenciava o fruto naquela árvore para poder matar a fome deles naquele momento. Então Deus era um Deus de providência dentro do jardim. Deus não permitia que o homem sentisse as necessidades carnais dentro do jardim. Sentia fome, Deus já providenciava o alimento. Tinha rios passando por dentro do jardim para matar a sede do homem. E tudo isso mostrando a grandeza e o poder do Deus que eles estavam se relacionando. De tal ponto que Deus era um Deus de tanto relacionamento que ele queria ter, que no capítulo de número 3 e também no capítulo de número 2, mostra o amor e o relacionamento que Deus tinha por eles. De tal ponto que Deus descia em toda a viração do dia para poder conversar com Adão e Eva, mostrar para eles o propósito que ele tinha e também permitir que Eva e Adão pudessem falar os desejos que eles tinham e as vontades que eles tinham dentro do jardim. Percebam, Deus descia no jardim para poder conversar com o homem e com a mulher. Deus não mandava nenhum intermediador. Era o próprio Deus que descia e palestrava com o homem e com a mulher dentro do jardim. Isso aqui é lindo, irmãos. Sabe por quê? O jardim era um lugar dado como jardim secreto, e por ele ser secreto, Deus tinha prazer em descer no lugar que era secreto, para poder conversar com Adão e Eva. Ele conversava, se relacionava e mostrava tudo para eles. E eles também conversavam com Deus. Isso aqui é interessante, porque pelo fato deles viverem um relacionamento com Deus dentro do jardim, Deus tinha prazer, olha, Deus tinha prazer em descer. Deus não enviava anjos, Deus não enviava ninguém. Era Deus quem descia e palestrava com o homem e com a mulher. E nos dias atuais? Nos dias atuais se tornou algo muito difícil Deus descer para poder conversar com o homem e com a mulher. Porque não foi Deus que colocou um terceiro como intermediador para que nós pudéssemos ter contato com ele. Mas fomos nós, seres humanos, por causa do pecado, que acabamos colocando um intermediador para ter contato com Deus. Por que eu te digo isso? Porque depois do pecado do homem e da mulher, Deus nunca mais, no sentido bíblico, desceu na terra para poder andar e conversar com o homem e com a mulher. Então, por causa do pecado, Deus não descia mais. O homem se distanciou de Deus. Não foi Deus quem se distanciou do homem. Foi o homem que se distanciou de Deus. E isso aqui é estranho. Estranho por quê? Porque Deus ele sempre teve prazer em descer. Mas por causa do pecado do homem, por causa do pecado da humanidade,
a humanidade acabou colocando terceiros para poder ter contato com Deus. Aí hoje em dia, por nós não querermos viver um secreto com Deus, nós precisamos de alguém pregando para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos de alguém cantando para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos de alguém profetizando para ouvir a voz de Deus. Enquanto Deus nunca quis isso para poder falar com a igreja dele. Porque Deus, através de Jesus Cristo, ele já havia dado uma instrução em Mateus 6,6. Se você quiser ter relacionamento com Deus, é simples, não precisa ouvir profeta, não precisa ouvir pregador, não precisa ouvir cantor, é só entrar no teu quarto, fechar a tua porta, que ali ele desce e fala contigo no secreto. Percebeu? O secreto teve que mudar por causa do pecado do homem. Antes era um jardim de delícias, agora se tornou um quarto. E eu entendo isso de uma forma simples. Por quê? No jardim Deus descia para se relacionar. Hoje em dia, Deus não pode descer em qualquer lugar, porque nem todo lugar é lugar de relacionamento para Deus. Então Deus seleciona alguns lugares para ele poder descer. E deixa eu te falar algo. Melhor do que Deus descer aqui é descer no teu quarto para falar contigo no secreto. Sabe por quê? Isso aqui já é casa dele, mas ele quer que a tua casa também seja a casa dele. Então segura. Por quê? Não existe secreto com Deus para quem quer viver em evidência. Deus gosta de coisas secretas para ele revelar o secreto dele. Ele não revela o secreto dele para quem quer estar totalmente só no meio do público, porque o que Deus tem para revelar no secreto, ele não revela no meio de uma multidão. Por isso que ele manda entrar no quarto para orar. Por quê? No quarto só entra você, e quando você tem uma esposa, a sua esposa, porque é lugar de relacionamento do casal. E é isso que Deus quer fazer, se relacionar com você, aonde homem ou mulher nenhuma mais pode ver. Sabe por quê? Mostrar relacionamento com Deus. Quando você está na frente do pastor é fácil. Quando você está na frente da missionária é fácil. Quando você está na frente do presbítero é fácil. Quando você está na frente da diaconisa é fácil. Agora Deus quer ver quando você tem relacionamento com Ele, quando ninguém está te vendo, mas Ele está te olhando a todo momento. Porque quem preserva o secreto não liga para o público ou publicidade. Porque quem tem secreto com Deus já sabe o relacionamento que pode ter com Ele. E por que eu quero te dizer isso? Simples. Deus descia no jardim para poder se relacionar. Aí certo dia, porque os estudiosos dizem que Deus descia de uma forma majestosa, irmãos. E no sentido de que o homem e a mulher, Adão e Eva, podiam contemplar a grandeza de Deus. Porque o jardim não era de Adão e Eva. O jardim foi um local que Deus criou para ele poder descer e se relacionar com o homem e com a mulher. Então percebam isso aqui. Deus descia, conversava. Só que depois que Deus conversava, ele tinha que subir novamente. E qual é o problema? O problema é que o homem e a mulher continuam vivendo dentro do jardim. E Deus não isenta de algumas coisas aparecer dentro do jardim que ele é dono. Exemplo disso, uma serpente. A Bíblia diz que no momento de ausência física de Deus no jardim, uma serpente aparece. E quando ela aparece, ela vai bater um papo com Eva. E esse papo que ela bate com Eva é um papo muito, como que eu posso dizer, sagaz. De tal ponto que alguns estudiosos dizem que Eva não estava longe das árvores que eram proibidas, e sim que ela estava perto. Isso aqui me chama a atenção. Por quê? Se algo que Deus proibiu, está dentro do jardim, para que eu vou me aproximar daquilo que ele proibiu? Não posso, porque eu sei que se eu me aproximar, o desejo carnal vai gritar para consumir aquilo que é proibido. E esse que é o problema. Deus não tira o proibido do jardim. Deus quer ensinar o homem que dentro do jardim dele tem coisas proibidas que o homem nem perto pode chegar. Porque se chegar, vai continuar dentro do jardim, mas vivendo de uma forma proibida, por ter comido do proibido.
Quer prova? Vou te dar uma prova. A serpente aparece e o papo da serpente é muito bom. Qual é o papo? Coma desse fruto. Aí Eva vai retrucar a resposta da serpente. Não posso comer, porque se eu comer, Deus disse que eu morrerei. Aí olha o que a serpente vai continuar falando. Quem disse que se você comer, você vai morrer? A serpente é astuta, sabe o que faz e o que fala. Então olha o que ela faz. Tem mais, Eva. Se você comer, você será igual a Deus. Olha a conversa da serpente. Começou a abrir os olhos de Eva. E Eva começou a desejar aquilo que a serpente estava falando. De tal ponto que ela não consegue resistir mais e come. Só que deixa eu te falar algo. No original, essa expressão ser igual a Deus tem uma profundidade muito grande. Porque quando a serpente está falando, Eva, se você comer, você será igual a Deus, a serpente está dando uma grandeza para Eva que ela não deveria ter. No sentido, um exemplo que eu vou te dar. Quem criou os céus e a terra? Quem criou os céus e a terra? Quem manda nos céus e a terra? Então olha o que a serpente está querendo falar. Coma, porque você vai ser igual a Deus. Porque esse sentido de comer e ser igual a Deus dá uma conotação de ser criador de mundos. No sentido de que quando nós comemos aquilo que é proibido, nós criamos o mundo que nós queremos. E no mundo que nós criamos, Deus não tem poder. Deus não tem autoridade. Quem manda sou eu. Quem faz sou eu. Quem dá as ordens sou eu. Quem tem todo o poder sou eu. Porque vive comendo do que é proibido. E quem vive comendo do que é proibido não quer receber ordens, mas quer dar as ordens. E isso aqui me marca. Por quê? Deus é tão misericordioso, irmãos. Aleluia. Deus é misericordioso. Você sabia disso? Porque a instrução de Deus para Adão foi simples. Nem foi comer. A instrução de Deus para Adão foi: se você tocar, vai morrer. Olha o que Eva faz. Toca e come. Morreu? 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 Percebeu? Isso é ato da misericórdia de Deus. Sabe por quê? Só de tocar já era para ter morrido. Deus é tão longânimo que Eva toca, come e não morre. E ela está dentro do jardim de Deus. É Deus ensinando algo para Eva. Eu sei que você erra. Eu sei que você peca. Eu sei que eu sou um Deus de justiça. Mas também eu sou um Deus de misericórdia. Porque era para eu ter te matado por causa desse pecado. Mas eu não te matei. Por quê? Eu vou descer no jardim. Ah, irmãos. Você consegue entender isso? Ele desce. E quando Deus desce, Deus não desce apontando o pecado. Deus desce chamando pelo nome. Ah, irmãos. Gênesis 3:8. Percebam a quebra do relacionamento. E passeavam no jardim pela viração do dia, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava. Olha isso aqui. Eles estão cometendo um erro por causa do pecado que eles cometeram. Qual? Estão passeando aonde Deus anda. Estão passeando aonde Deus anda. E isso já revela o nível de relacionamento que eles têm com Deus. Qual? Não vivo da forma que Deus quer. Eu vivo da forma que eu quero. Porque enquanto Deus desce para andar, eu só estou passeando onde Ele está andando. Isso aqui é estranho. Quem já foi em passeio de igreja aqui, levanta a mão. Ah, irmãos, você é crente. Você já foi no passeio de igreja, não foi? Eu já fui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai em passeio de igreja, você vai para se divertir ou vai para se relacionar com todo mundo?
Se divertir ou se relacionar? Poucas pessoas falam se relacionar. Porque passeio de igreja é um momento que você quer curtir. Não é isso? Você vai para lá para poder curtir. E essa curtição não implica em se relacionar com todo mundo. Porque o passeio é algo passageiro. E isso aqui é o que me marca. Por quê? Eles estão fazendo um relacionamento passageiro, aonde Deus não quer ser passageiro. Porque Deus não desce para passear. Porque o relacionamento que Deus quer ter com o homem e com a mulher não é um relacionamento que hoje eu estou contigo, amanhã eu não estou. Hoje eu estou contigo, amanhã eu não estou. Não. O relacionamento de Deus é: eu quero estar contigo hoje, quero estar contigo amanhã, quero estar contigo depois de amanhã, quero estar contigo na semana que vem. Você está entendendo isso aqui? Só que quem quer passear não precisa se relacionar. Só quer curtir o ambiente. E quem te vive do jeito que quer. Só que tem que tomar cuidado. Por quê? Eles estão no lugar errado? Estão no lugar errado? Estão no lugar errado? Não estão, irmãos. Eles estão num jardim que Deus criou para eles provarem de tudo aquilo que Deus providenciava para eles. Então, eles não estão no lugar errado. Não estão no lugar errado. Eles estão no lugar certo, mas fazendo a coisa errada. É uma diferença. E qual é a diferença? Porque quem está no jardim, quem é dono é Deus. E se Ele é dono, eu não tenho que ficar parando para dar ouvidos para a serpente. Porque quando ele desce para conversar e se relacionar comigo. E serpente, só para me fazer comer daquilo que é proibido. E quando eu como, eu mostro o relacionamento que eu tenho com Deus, porque eu parei para ouvir uma serpente. Aí olha a sentença. A sentença é: Deus desce. Depois que Deus desce, a Bíblia diz que o Senhor chama pelo nome: Adão, onde tu estás? Misericórdia de Deus novamente. Porque Deus é justiça, mas Ele é misericórdia. Porque Deus descer e ainda chamar pelo nome, está mostrando muita misericórdia, irmãos. Irmãos, porque eles pecaram. Quando Deus está chamando, eles já estão escondidos atrás da árvore. Porque sabem que erraram. Mas Deus está, aonde tu estás? Irmãos, é Deus falando: eu não desci para apontar o teu erro. Eu desci para te dar mais uma oportunidade. E qual foi a oportunidade? Vem se apresentar diante da minha presença. Eu sei que você ouviu serpente. Eu sei que você comeu do fruto que não deveria comer. Mas o teu nome ainda não saiu da minha boca. Você conseguiu entender isso? É Deus mostrando: eu sei que tu pecou ontem, eu sei que tu pecou hoje, mas eu ainda estou com o teu nome na minha boca. Para quê? Para te mostrar. A minha misericórdia está aqui para te perdoar dos teus pecados. Porque era para eu ter te matado, mas eu estou te chamando pelo nome, para te mostrar que quem se distanciou não fui eu, mas quem se escondeu por causa do pecado foi você, Adão. Deus chama, Adão e Eva se apresentam. Deus dá uma sentença: comeram. Eu deveria ter matado, mas não vou matar. Fez um sacrifício. Desse sacrifício dele ter matado um animal, cobriu Adão e Eva com peles e tira eles do jardim, de tal ponto que a Bíblia diz que o Senhor coloca um anjo com uma espada flamejante na entrada do Éden, para Adão e Eva não entrar mais no jardim. Então pega isso aqui. Agora tem a história de Enoque. Enoque é um homem ou um jovem totalmente diferente. Por quê? Porque ele nasce no meio de uma geração que é pecaminosa. Cresce no meio de um povo que é pecaminoso. Cresce no meio de um povo que alguns estudiosos dizem que nem conheciam a Deus. Mas Enoque toma uma decisão diferente. Qual é a decisão? Não sou eu que digo, é a Bíblia.
E Enoque andou com Deus. E não foi visto mais, porquanto Deus para si o tomou. Isso aqui é lindo, irmãos. Porque para Deus não depende o ambiente para mostrar o relacionamento que você tem com Ele. Porque um erra dentro do jardim, agora outro faz certo para Deus no meio de um povo que é pecaminoso. Você consegue entender isso? Tem gente que por mais que esteja no ambiente certo, quer fazer coisa errada. Agora tem gente que está no meio de um povo errado, mas fazendo aquilo que agrada a vontade de Deus. Você entende? Está no meio de um monte de gente que quer viver no meio das drogas, mas você não vai ser igual a eles. A tua família pode estar banhada no pecado, mas você, Enoque, é diferente deles. Se eles não querem ter relacionamento com Deus, o problema é deles. Você vai andar com Ele. E nível de relacionamento é bom. Por quê? Adão e Eva pecam e são tirados. Agora, Enoque anda e é tomado. Oh, aleluia! Oh, glória, eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Olha isso aqui, está dentro do jardim, mas pecou, Deus tira. Agora, está no meio de um povo pecaminoso, mas quer andar com Deus, se prepara. Porque no meio deles você não vai ficar por muito tempo. Tem uma Canaã te esperando. É só para quem anda com Deus que vai ser tomado por Ele. Ah, irmãos, já era para você estar glorificando. Sabe por quê? Você é um povo diferente. Enquanto muitos querem pecar, você está querendo andar em santidade. E quem quer andar em santidade tem que se preparar. Por quê? A morada não é aqui. Tem uma morada lá em cima, nos esperando. Urai, dominarácia. Oh, glória. Tem uma morada te esperando. Tem uma morada nos esperando. Essa morada não é para quem passeia, essa morada é para quem decide andar com Ele, independente de qualquer coisa. Sabe por que eu não sei, irmãos? Eu não sei vocês, mas eu só ando com quem eu tenho confiança. Tem um ditado popular que diz aí: me diga com quem tu andas, que eu direi que tu. Se tu anda com Deus, tu vai ser o quê? Você consegue entender? Isso deveria ser formulado. Porque você não anda com qualquer pessoa. Você anda com Deus. Agora, se fosse, me diga com quem tu passeias, que eu direi quem tu és. Porque passear, você hoje pode estar com bêbado, amanhã pode estar com drogado, e isso ali vai formar o ciclo de quem você é. Agora, andar, você pode não ter amigo de um lado, pode não ter amigo do outro, mas se tu andar com Deus, é melhor estar sozinho andando com Ele do que ter uma multidão ao teu redor querendo manchar o teu nome. E eu vou te dar 2 provas bíblicas só para poder encerrar. Deus é tão majestoso, tão grandioso, que Ele gosta de quem anda com Ele. Eu vou te dar a prova bíblica. Livro do Êxodo. Depois que Deus arranca o povo de dentro do Egito, Deus coloca uma multidão sobre a liderança de Moisés no deserto. Colocando essa multidão, Moisés é o líder e tem que guiar esse povo para a terra prometida. Só que Faraó libera a saída do povo, mas depois Faraó se arrepende e vem atrás para querer matar todo mundo. Aí a Bíblia diz que certo dia, Moisés bate de frente com algo que é inusitado ou impossível, que é um mar que está na frente dele. Tem todo um povo junto com ele. E o Faraó está vindo atrás para poder matar todo mundo. Aí Moisés está fazendo algo que é certo. Ele para, olha para o céu e clama. Só que a resposta de Deus
É uma resposta que parece que Moisés não está fazendo o que é certo. Porque Deus vai falar assim: Moisés, por que tu clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que? Diga aos filhos de Israel que? Perceberam? Moisés para fazer o que é certo. Falar com Deus. Aí Deus fala: eu mandei parar? Isso aqui tem um segredo. Porque quem para na hora errada faz o inimigo que está atrás se aproximar. Pega isso aqui. Porque Faraó está pronto. O mesmo que te liberou para sair desse pecado é o mesmo que quer vir te matar. Ele para. Só que Deus vai falar: Moisés, não mandei parar em momento nenhum. Eu falei para parar de clamar e marchar. Quem já foi ou é militar aqui, levanta as mãos, por favor. Eu tive a oportunidade de servir. E para os que são ex ou são militares ainda, sabe muito bem que marcha nada mais é do que um andar cadenciado. Nada mais é do que um andar cadenciado. Alguém pode ser deslocado do pelotão, ou uma autoridade maior pode estar colocando o pelotão em forma para poder direcionar o pelotão para algum lugar. E a ordem é: ordinários, marche! Aí vai todo mundo marchando. Só que a marcha não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser desorganizada. Tem que ser todo mundo na mesma cadência. Tum, tum, tum. Por causa de uma ordem que é liberada. Então, eu não posso marchar do jeito que eu quero, pastor. Porque senão eu vou impedir o senhor de marchar de acordo com a ordem de quem liberou ela. Então tem que ser todo mundo na mesma cadência, na mesma ordem, no mesmo momento. Todo mundo junto. Porque se for de qualquer jeito, vira bagunça. E marcha não pode ser bagunça. Marcha tem que ser na cadência. Aí eu entendi o porquê Deus está falando para Moisés isso. Porque não sai do Egito somente quem é israelita. Sai do Egito também quem é egípcio. No meio do povo de Israel. E quem sai, não está saindo no mesmo propósito. Só está saindo porque ouviu sobre a promessa dos israelitas. Então vamos junto? Porque o Egito uma hora pode perecer, mas a terra que eles têm para possuir pode ser nossa também. Aí entra quem não está na mesma ordenança ou do mesmo jeito. Por isso que quando Moisés para clamar, a ordem de Deus é: marche. Deus está falando: coloca todo mundo em ordem. Porque quando estiver na mesma ordem, ou sobre a minha ordenança, eles vão ver o que está fechado na frente se abrindo por causa da obediência que eles fizeram para mim. Porque quando Deus libera: Moisés, diga ao povo de Israel, Deus está falando: não tem como o mar se abrir na bagunça. Mas só se abre quando está de acordo com a vontade daquele que está liberando a ordem. Aí Moisés vai falar com o povo: se organiza aí, gente, porque Deus vai fazer algo sobrenatural. Aí Moisés vai pegar, vai bater o cajado. Quando ele bate, a Bíblia diz que o mar se abriu. E Deus não faz milagre pela metade, irmãos. Deus faz milagre por completo. De tal ponto que Deus não só abre o mar, mas a Bíblia diz que Deus seca o chão para eles passarem com os pés enxutos. Tá vendo? Se andar de acordo com aquilo que Deus quer, aquilo que está fechado na frente se abre. E não abre para manchar ninguém. Ah, você não pegou isso aqui não? Porque Deus não deixa o chão molhado. Porque chão molhado poderia agarrar alguém no meio do milagre que ele começou a abrir.
E Deus não agarra ninguém no milagre, porque milagre não leva ninguém para o céu. Milagre é só para você viver aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, mas para continuar a jornada. Então Deus não vai fazer para te segurar aquilo ali, mas Deus vai fazer para você passar, contemplar, e ao mesmo tempo que você passa e contempla, se prepara. Por quê? Faraó está vindo atrás achando que vai entrar no milagre que Deus preparou para você. Ah, irmãos, você perdeu a oportunidade, sabe por quê? Aquilo que Deus fez como milagre para a tua vida, para Faraó, é armadilha. Levanta a tua mão, deixa eu liberar uma palavra profética. Você está perdendo a oportunidade de adorar, sabe por quê? Faraó achou que iria conseguir te colocar na bebida, nas drogas, na prostituição novamente. Só que não sabe ele que 2020 foi um ano de prova para você. Foi um ano de mar fechado para você. Mas nessa noite, você está saindo daqui de acordo com as ordens de Deus. E qual é a ordem? Entra naquilo que Deus quer, andando com Ele, que você vai ver que aquilo que Faraó tentou fazer na tua vida no ano passado vai ser armadilha para a vida dele nesse ano. Sai de Ominarácia. Deus está falando, Faraó vai cair por terra. Faraó vai bater em retirada. Faraó não vai te alcançar. Porque o que Deus vai fazer para você, oh aleluia, oh glória, é só andar de acordo com o que Deus quer. Mas se abre, você vai passar com os pés enxutos e vai viver aquilo que Deus tem para você. Você consegue entender isso? Porque Faraó não te alcança mais, porque o mar que Deus abriu para você, ele fechou para Faraó, causando uma divisão. Não tem como mais ele chegar na tua vida, porque depois desse milagre que você vivenciou, você não vai mais largar a presença de Deus, e Faraó não vai mais te frustrar ou te alcançar. Não vai. Não vai. Não vai. É profético para alguém isso aqui. Não vai. Faraó não vai alcançar. Se você andar de acordo com o querer de Deus, se prepara. A tua casa vai ser alcançada por Deus. Teu marido vai ser alcançado por Deus. Teus filhos serão alcançados por Deus. Você está preparado para viver adorando a Deus como Josué viveu? Não vai ser só eu que vou servir a Deus dentro da minha casa, mas será eu e a minha casa que serviremos ao Senhor. Oh, aleluia, oh, glória, aleluia, aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vou encerrar agora, irmãos. Livro do profeta Daniel. É um povo levado cativo para dentro da Babilônia, o povo da nação de Israel. É um povo levado cativo para dentro da Babilônia. A Bíblia diz que ao som dos instrumentos musicais foi lançado um edito do rei, que todos deveriam se prostrar e adorar ao som dos instrumentos musicais. Sendo que isso aqui mostra o nível de relacionamento que o povo de Israel tinha. Por quê? Quem não se curvasse, tinha uma fornalha esperando. Aí toca o som dos instrumentos musicais. E a Bíblia não diz no singular, mas diz no plural. E todos se prostraram e adoraram. Ué, não era o mesmo povo que outrora estava adorando a Deus em Jerusalém, em Israel, em Judá? Agora, só porque um edito veio, e o edito é, se não se curvar, vai ser jogado na fornalha. Se curva? Isso aqui mostra relacionamento. Por quê? Tem gente que está preferindo se curvar
para a Babilônia e continuar vivo do que morrer continuando adorando a Deus. E isso mostra um passeio. Mas dentro desse lugar que tem gente passeando, tem gente que anda com Deus também. 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, resolvem não se curvar. O rei fica sabendo. Manda chamar esses jovens e o rei pergunta: ué, por que vocês não se curvam ao som dos instrumentos musicais? Olha a resposta dos jovens: vives tu, ó rei. Mas o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele tem poder de nos livrar. Ah, irmãos, Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Olha isso aqui, tem uma fornalha esperando. Mas eles já estão profetizando: pode chegar a fornalha, que não vai acontecer nada comigo, porque meu Deus vai me livrar dentro dela. O rei fica tão furioso, que ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Manda chamar os seus homens mais fortes. Porque o inimigo é assim. Quando ele não consegue te fazer se curvar, ele tenta na força. Manda chamar os homens mais fortes. Os homens mais fortes amarram Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia diz que os homens mais fortes jogam eles dentro da fornalha. Só que algo inusitado acontece. Tem um detalhe dentro desse texto. Qual é o detalhe? A Bíblia diz que quando os homens jogam os jovens dentro da fornalha, algumas versões estão assim: e o bafo da fornalha. Outras estão assim: e a labareda da fornalha matou quem jogou os jovens dentro da fornalha. O certo não era o texto falar: Sadraque, Mesaque e Abednego morreram dentro da fornalha. Só que a fornalha não mata quem está dentro. A fornalha matou quem está do lado de fora. Ah, é profético, irmãos. Você está perdendo a oportunidade de adorar. Porque o inimigo, ele achou que te jogando dentro de uma fornalha, ele ia te matar. Sabe por quê? Porque você, independente da Babilônia que você está, você decidiu andar com Deus. E deixa eu te falar, quem anda com Deus cria, infelizmente, alguns inimigos. E esses inimigos não conseguem andar com Deus porque não quer ter relacionamento. E por eles não quererem ter relacionamento, eles querem matar quem tem relacionamento com Deus. Só que fica tranquilo. Por quê? Fornalha não mata quem adora. Mas ela revela. Ela revela quem está morto querendo matar quem tem vida com Deus. Vou te dar uma prova. O rei se assusta. Ele olha para dentro da fornalha e está vendo que os jovens, por estarem amarrados, na verdade, era para eles estarem deitados na fornalha e queimado. Só que o rei, quando olha para dentro da fornalha, ele está vendo os jovens em pé. Olha o milagre. Não tem corda prendendo. E tem mais uma pessoa dentro da fornalha com eles. Ah, Jesus. Aí Deus agora vai se atribuir de algo que Satanás utilizou. Para mostrar para Satanás que diante de Deus, Satanás não tem poder nenhum. Oh glória! Oh glória! Se você ler, algumas versões está assim, ó. E o quarto homem da fornalha estava passeando e andando com os jovens dentro da fornalha. Outras versões está apenas: e o quarto homem da fornalha estava andando com os jovens dentro da fornalha. Só que eu gosto dessa versão de passear e andar, porque é Deus tomando de Satanás algo que ele acha que ele tem poder, mas não tem nenhum. Ah, você já perdeu a oportunidade de adorar. Sabe por quê? O inimigo te jogou na fornalha achando que você ia morrer dentro dela. Só que o quarto homem se apresentou. E ele não só andou contigo dentro da fornalha,
mas ele passeou dentro dela. Ah, irmãos, sabe o que eu estou querendo te dizer com isso? Para quem anda com Deus, fornalha não dura para sempre. Uma hora vai acabar. E deixa eu te falar, é o teu caráter com Deus que revela o quarto homem da fornalha. Ele não vai se apresentar do lado de fora, porque quem tem que se apresentar do lado de fora como servo e serva de Deus é você. Mas quem te garante dentro da fornalha é quem você adorou do lado de fora e vai estar andando, te protegendo, te guardando do lado de dentro. Oh, aleluia. Feche seus olhos, feche seus olhos.